Então, a questão do primeiro vídeo refere-se a esses conceitos, né? O que é jurisdição, o juiz, né, que diz o direito, aonde ele diz o direito, e aqueles conceitos iniciais, pretensão resistida, interesse, né? O interesse entre as partes no objeto sob litígio, né? Subjúdice, né? Antes de entrar no litígio, há uma pretensão resistida da parte contrária, e aí gera o processo, que é tema da nossa... que é um dos temas da nossa matéria, né? Então, todos os temas tratados no primeiro vídeo que eu passei como trabalho, né? Eles são temas assim conceituais, temas de base e temas importantes que vocês não podem deixar de ter o conhecimento. Então, foi como uma revisão. Alguns alunos falaram assim: professor, mas não tem a ver com a matéria atual, é da matéria antiga, né? Mas, né, reviver, né? Lembrar, reviver, faz parte do aprendizado. Boa noite, Mário, faz parte do aprendizado e significa que vocês não podem deixar de assimilar aquele conteúdo. É muito importante, por isso que eu repassei, né, esse conteúdo do vídeo 1. Do vídeo 2 é um conteúdo atual, né? E olha só a importância desse conteúdo, pessoal. Os 7 princípios da teoria, 7 princípios da teoria geral do processo. 7 princípios. Aí o aluno, muitas vezes, tá, pessoal, por uma questão de inexperiência, de imaturidade no sentido dentro do campo jurídico, tá? Que eu estou querendo dizer, não estou dizendo que vocês são imaturos, estou dizendo que vocês ainda não têm a maturidade dentro do campo jurídico para perceber, né, a importância desse conteúdo. Eu estou falando isso por experiência, porque há 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, né, eu não tinha maturidade, eu não tinha essa visão, eu não sabia para que servia a matéria, eu não sabia, né? E aí, né, eu não sabia, por exemplo, a importância do princípio da imparcialidade do juiz, tão em voga, tão vigente, tão discutido hoje nas mídias sociais, na mídia tradicional, né? A importância desse tema é tão grande, da nossa matéria, ó, que privilégio, né? A importância desse tema é tão grande que um presidente condenado foi descondenado por conta da parcialidade de um juiz que atuou em dobradinha com a acusação, né? Instruindo a acusação. E o princípio da publicidade, que neste caso estava com segredo de justiça, né, por envolver o presidente, mais algumas questões, mas houve o vazamento disso. Então, olha só, são princípios que nós trabalhamos. Princípio da imparcialidade e da publicidade dos atos processuais. Hoje, o nosso presidente, né, a coisa de um mês agora, né, esse mês, ele disse que as pessoas não precisam saber o voto e como votam os juízes da Suprema Corte, né, os ministros, né. Pessoal, o juiz da Suprema Corte, eu não estou nem usando mais esse termo. Ministro é um cargo político, né, ministro, ele é um cargo político, né? Você não faz concurso, você é indicado, mas é democrático porque o eleito é o presidente, ele que indica, então é democrático do mesmo jeito, tá? Antes que também achem que eu estou sendo contra, não, né? Então o que acontece? Mas é um cargo político, tá? Não é um juiz de carreira, é um cargo político, né? Tanto é que o advogado do presidente agora é ministro, né? Ministro do Supremo. Mas essa questão da publicidade dos atos processuais, se a coisa é pública, interessa a nós, público, povo, né? Interessa a nós, esse princípio é extremamente relevante, atual, vigente, e foi tema do vídeo aí do trabalho aí que eu passei para vocês, né? Então, obrigado, Luiz. Então, doutores e doutoras, né? Então, essa entrada que eu estou fazendo aqui, falando sobre o trabalhinho que nós falamos aí dos 2 vídeos aí, quem fez, né, vai lembrar do que eu estou falando aqui agora, né, da importância disso, tá? Esses 7 princípios são extremamente importantes. E olha que interessante, só para fechar esse assunto e nós entrarmos na nossa matéria hoje, que também vai ser rapidinho, né? Olha só, hoje nós vamos falar do procedimento, tá? Procedimento comum, procedimento ordinário e procedimento especial. Aí vocês devem estar falando, professor, você não já deu isso aí? Né? Talvez até tenha passado, mas eu vou trabalhar o procedimento ordinário, né, com detalhes, tá? Eu vou explicar os detalhes do procedimento ordinário para que possa dar uma clareada aí no procedimento ordinário. O que é ordinário? É o completo, tá?
Pela ordem completo, né? Completo, né? Tem todas as fases, admite todas as fases, né? No rito completo. Que não é o rito especial, que não se usa mais. O rito especial foi substituído pela Lei 9.099, né? Então é isso, é o tema da aula de hoje, né? Mas só antes de entrarmos, para finalizar essa questão dos princípios da teoria geral do processo, é isso, doutores e doutoras. Os princípios da teoria geral do processo têm a ver com a importância dentro do processo, tamanha, né, é tão grande que chega a modificar o resultado na Suprema Corte lá, onde trouxe, né, a nulidade dos atos processuais praticados por então o ex-juiz, né, atual senador, né, trouxe a nulidade, né, dos atos por ele praticados, né. Aí o pessoal fala que é perseguição, que é porque a direita é perseguida pela esquerda, o pessoal fala isso aí, né, mas a verdade, né, doutores, a verdade é que a verdade verdadeira, né, como diz o Miguel Reale, né, professor Miguel Reale, ele diz que princípios são verdades fundantes, da base, do fundamento, né? A verdade verdadeira é que o ex-juiz, o Sérgio Moro, ele não chamou a responsabilidade para si, porque a responsabilidade não era dele. A Operação Lava Jato, pessoal, é uma operação da polícia. O juiz não tem operação. No nosso país não existe juiz de garantias, não tem operação do juiz. Não existe juiz de garantia, não tem operação do juiz. Esclarecendo, o juiz de garantia, ele é igual um delegado. Ele entra na viatura, ele vai junto com a guarnição, ele faz diligências, né? É uma espécie de um delegado, o juiz de garantia. Isso não existe no nosso país. Tentaram implantar isso aqui, não deu certo, não vai dar certo, não dá certo, não funciona. E o juiz de garantia é um juiz parcial, mas ele poderia ser assim, né? Isso é para avalizar o trabalho da polícia, o juiz de garantia, mas isso não existe no nosso país. O pessoal até trabalha dessa forma, mas não existe isso. Agora tem para o segundo o STF. Pessoal, quando se dá uma interpretação da norma, né, é um desvirtuamento da norma, né, é um entendimento, vocês entendem, né? Quem legisla? O legislativo, né, Senado, né, senadores, deputados federais, é quem legisla, né? Quando o STF vem dar um entendimento, nós já vimos vários entendimentos equivocados aí, né? Não precisa nem dizer, né, essa questão da liberação da maconha aí, né? Totalmente equivocado. A lei fala que é crime e aí eles querem, com entendimento, dizer assim: não, entendemos que a lei fala que é crime, mas entendemos que não é crime, né? Porque a droga está vindo muito misturada, né? O brasileiro está usando uma droga muito misturada. Tem que ser uma droga pura? Será que é esse o comentário? Será que é isso que está por trás do comentário, né? O brasileiro está morrendo porque a droga é ruim, tem que ser uma droga boa para não morrer? Então, né? Então, pessoal, né? Perdoa aí o ministro aí, né? Falou besteira ele, né? Ele falou uma besteira ele, né? Mas é ministro, né? É que eu digo, né? Ministro, juiz é juiz, né? Então vamos ao nosso tema da aula de hoje. Xandão, né? Xandão, me perdoe, Xandão, eu não quero ir preso, não. Não quero ir pro cantinho lá da papuda, não. E eu defendo eles direto aqui, né? Eu defendo a constitucionalidade, eu defendo o trabalho do STF. Eu sou da época que a gente tinha orgulho, né, de ir numa sessão lá do STF, né? A gente tinha orgulho, eu sou dessa época, né? Que nós admirávamos os ministros, né? Eu sou dessa época, né? Mas hoje, né, por conta da política, as pessoas ficam chateadas aí com o que vem aí na política aí, né? Esse entendimento aí de que existe juiz de garantia. Não existe juiz de garantia, né? Mas existe um entendimento paralelo, né? Um entendimento paralelo, um entendimento de quem não entende, né? Porque o juiz de garantia, como eu falei, ele é uma espécie de delegado, né? Ele acompanha as diligências e ele vai lá e dá o crivo do judiciário em cima do inquérito, que não tem como, né? Ó, a DIN, semana passada, considerou constitucional o juiz de garantias, deu prazo de 24 meses para implantar em todo o Brasil. Olha só, por que o juiz de garantia não foi implantado da primeira vez? Por que não foi? Vocês sabem? Vocês que estão comentando aí? Obrigado pelo comentário. Vocês sabem por que não foi implantado no governo Bolsonaro? Quem não sabe, eu vou falar agora. Por que não foi implantado? Mas eu quero ver os comentários aí, né? O juiz de garantia não foi implantado porque não tem condições de implantar. Porque não é o juiz que está atuando hoje que vai ser juiz de garantia. Eles têm que convocar novos juízes, colocar novos. Isso dobraria o número de juízes no nosso país hoje. Não tem juiz para isso.
Não tem para o judiciário atual, quem dirá para os juízes de garantia? Vamos colocar juízes, entendeu? Não, porque não tem como o juiz do processo, principal, que tem que ser imparcial, o princípio da imparcialidade, não pode ele ir atrás das provas, ele ir atrás das diligências, fazer como o Sérgio Moro fez, orientar a acusação, orientar a polícia, e depois ele julga o réu. É óbvio que ele vai querer a condenação do trabalho, a condenação vai ser a coroação do trabalho dele, vai ser o troféu do trabalho dele, como juiz de garantia, como delegado, como policial, como ativista dentro do judiciário. É isso o juiz de garantia. Como pode ter um juiz de garantia e ao mesmo tempo julgar o processo? Não é? É igual aconteceu aí, né? Eu não vou falar o nome dele que eu não quero ir preso, eu não estou louco, né? Ele foi vítima, foi réu, foi acusador, foi advogado e foi juiz da causa dele mesmo, ele, ministro, né? Mas deixa pra lá, né? Todo mundo sabe quem que é e o que aconteceu, né? Bom, boa noite novamente. Vamos iniciar aí procedimento dentro da teoria geral do processo, né? Eu fico feliz. Tá, só o último comentário do trabalho. Pessoal, os trabalhos é o seguinte: valia cada trabalho, cada vídeo resumido, valia até um e-mail, mas o e-mail 3. Só que eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu não queria fazer, e eu não quero que ninguém fique chateado, tá? Não quero, né? Porque eu tenho muito apreço por vocês, né? Muito mesmo, né? Isso até é um defeito, na verdade, meu, né? Porque a gente tem que ser mais rígido com vocês, né? E eu não sou, né? Não sou por conta desse apreço que eu tenho por vocês, né? Sincero, verdadeiro, né? É tipo uma coisa assim de pai para filho mesmo, né? Eu tenho esse defeito aí com os meus alunos. Então o que acontece, pessoal, né? Vocês estão perdendo o prazo, gente. Não pode, não. O prazo é fatal, né? Eu dei o prazo no feriado, né? E etc e tal. Tem que fazer uma forcinha para cumprir o prazo. Eu entendo os compromissos de vocês, entendo tudo, né? Eu fui aluno, sou aluno, ainda estudo ainda, né? Mas prazo no direito é fatal. O que é fatal? Morre, né? Você tem uma causa de milhões, aí teria um recurso para fazer e você não fez. Aí você simplesmente dá um prejuízo para o seu cliente e para si próprio. Tranquilo? Então eu queria fazer esse comentário aí, né? Tá? Eu não fiz o trabalho, na verdade fiquei sabendo desse trabalho agora, pois eu nem tinha lido o grupo no dia, enfim, perdi a nota. A questão do trabalho, pessoal, é assim, ó, né? Tem alunos que vinha tirando 9, 10, alunos excelentes, e a gente sabe que é bom aluno pelos comentários, pela participação em sala de aula, né? Pela própria prova, né, que eu enviava, né, antigamente, né? Então a gente vê que é bons alunos, mas aí na hora da prova objetiva, né, a prova objetiva confundiu esses alunos, né? Aluno que tirava 10, tirou 6, tirou 7, né? Aí eu achei que foi, como eu digo assim, eu achei que vocês merecem, né, essa oportunidade de estar complementando essa nota. O trabalho é para complementar, né? Então, assistir o vídeo e entregar o trabalho até, foi ontem o prazo? Foi segunda, né? Hoje é terça, segunda. Foi segunda, né? Quem que não fez aí, por favor, tirando o Laures? Quem que não fez, tirando o Laures? Não perca o prazo. Não, eu sei, né? Mas você tem que acompanhar o grupo também, né? E assim, eu entendo pela excepcionalidade do trabalho, né? Eu entendo que perdeu o prazo para quem não viu, né? Apesar de tudo, eu acho que é justificável, né? Por conta da excepcionalidade do trabalho. Mas para quem viu, não, né? Para quem viu, né? Se fosse, por exemplo, um protocolo do judiciário... Espera aí só um minutinho. Oi? Tem alguém falando? Pode falar. Oi. É que aqui tá sem áudio, tá só com foninho. Oi? Pois não? Pois não, parece ligação do telefone, né? Eu tô sem áudio aqui. Infelizmente, não tá pegando aqui o áudio não, viu? Deixa eu tentar aqui. Agora acho que vai. Oi. Tô sem áudio. Pessoal, eu tô sem áudio nesse computador, viu? Tem que ser via chat, infelizmente. Então só para fechar, tá, pessoal, né? Eu adoeci, em seguida meu filho 3 meses também adoeceu, ambos, tal, inclusive nesse caso,
abriria para entregar no trabalho. Gabriel, Lawrence, quem mais, pessoal, tá com esse problema aí pra gente, né, fazer as concessões aí, tranquilo, não tem problema não. Mas eu quero que vocês entendam que o prazo é importante, tá? Né? Vou aceitar, óbvio, claro, o objetivo é nos ajudarmos aí, né? É isso o objetivo. Mas, gente, né, eu não posso deixar de dar essa puxada de orelha aí. Não pode perder prazo. Não fiquem chateados com o que eu estou falando. Não pode perder prazo. Isso é para a vida de vocês, não é aqui. Aqui eu faço essas concessões. Foi trabalhoso? Eu entendo, né? Eu entendo que, né? Mas tá, então hoje é terça. Vamos lá, para quem não fez ainda, não entregou. Hoje é terça, amanhã é quarta-feira. Amanhã até meia-noite, dá para vocês fazerem, entregarem até amanhã? Pode ser, quem não fez, quem quiser aí ainda fazer, tá? O objetivo é ajudar, não é atrapalhar, então vamos ajudar, né? Vamos abrir esse prazo aí, não tem problema nenhum não. Tá atendendo aí pedidos aí. Doutora Marisa, tem que nem vou falar nada para você, vai. Você é nota 10, né? Entende? Vamos lá. Pessoal, procedimento. Tema da aula de hoje, procedimento. Teoria geral do processo, como já sabemos, né? É conceitual. É os conceitos que antecedem tudo dentro do processo. Dentro do processo penal, dentro do processo civil, dentro do processo trabalhista, dentro do processo tributário. E o processo é o conjunto de atos que nos leva a uma sentença. A sentença é a jurisdição. Juris, né? Direito, dição, dedictio, que é dizer o direito. Quem diz o direito? O juiz, o Estado juiz. Aí não pode olhar com raiva o juiz, não. Aquele juiz está... Não. Porque ali é o Estado, ali não é a pessoa. E o juiz, ele não é bom nem é ruim. Quem é bom ou ruim? As provas são boas, são ruins. Às vezes nem é o argumento, às vezes é a prova. O juiz bate o olho, tem prova, não tem prova, é só uma narrativa. Não tem prova, é uma mera narrativa. Narrativa não ganha processo. Falar e não provar é o mesmo que nada falar. Argumentar e não provar é o mesmo que nada arguir, né? Tem um brocado em latim que eu sempre, né, esqueço, mas essa é a tradução, né? E o procedimento? Quais são os procedimentos dentro do processo? Olha que interessante. O proceder dentro do processo. O processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença, mas esse processo ele tem modalidades, né? Ele tem modalidades. E basicamente eu vou falar de duas modalidades hoje: o comum e o especial, tá? O comum é o completo, é a modalidade completa, é o proceder completo do processo, é o procedimento completo, é o comum. E fora, tirando o procedimento comum, né, que é o que chamamos de rito ordinário, já vamos detalhar. Eu tenho um procedimento especial que atualmente é chamado de, né, Lei 9.099 de 1995. Essa Lei 9.099 é o chamado Juizados Especiais Civis e Criminais, que é uma lei que eu também, né, já falei isso aqui da inconstitucionalidade de alguns aspectos dessa lei. Já falei daqui? Já? Eu vou falar rapidinho, né? O artigo 133 da Constituição, 133, diz que o advogado ele é indispensável, não é dispensável, ou eu uso em alguns casos, não uso em outros casos, não uso na 9.099, por exemplo. Não pode. Se é indispensável, a lei é taxativa, E os guardiões da Constituição deveriam observar isso e falar: não, aqui não. A Comissão de Constituição e Justiça deveria observar e falar: não pode. Se o advogado é indispensável na administração da justiça, não pode entrar no juizado especial sem advogado. Mas vamos ao rito especial. Vou pular tudo. Rito especial. Procedimentos especiais, Lei 9.099, né? Não tem aqui. Mas a Lei 9.099, né, ela traz como critérios a informalidade. Informalidade, pessoal, dispensa a formalidade, por exemplo, dos juristas, né? Dispensa o rigor da lei. Dispensa, por exemplo, os termos técnicos, né? Dispensa qualquer termo técnico, né? A informalidade do juizado especial, civil e penal, né, permite
permite, por exemplo, dentro da oralidade, tratar de todos os assuntos que não sejam complexos dentro do processo. E o processo do juizado civil e do juizado criminal, ele não pode ser complexo, não pode envolver laudos periciais, uma prova complexa, não pode envolver nada disso, porque é do rito, é da ratio legis, é da razão da lei, né? Quando o legislador pensou a norma, né, ele previu essa questão, fala, vamos elaborar um procedimento especial, né, onde a pessoa, sem um técnico, sem um advogado, sem um especialista em legislação, ele possa buscar o judiciário. Aí ele evoca o princípio constitucional de acesso ao judiciário, né? Aí ele fala, é constitucional, mas não é, porque esbarra no outro, que é o advogado indispensável à administração da justiça. Deveria o juiz nomear um advogado, como é feito nos outros processos, né? A questão da defensoria, a questão da curadoria, né? Ou deveria ser obrigado sim um advogado, né, a atuar nesses casos aí, nem que fosse um advogado do fórum do estado, mas deveria ter, mas não tem, por conta de que eles alegam que o acesso ao judiciário também é uma questão indispensável, que aí evoca a dignidade da pessoa, né, do ser humano, na busca dos seus direitos, dos seus princípios. Mas por que ninguém fala nada? Se é inconstitucional. Professor, você está ficando maluco aí, você está fumando essa maconha estragada que estão vendendo aí, K9, você está usando K9, é isso. Por que ninguém fala nada? Pessoal, porque o juizado especial, como é chamado de pequenas causas, ele é feito para isso, para pequenas causas, para causas que nem o advogado quer, né? Olha só, né? Eu brigo com o meu vizinho porque a árvore dele está ultrapassando o muro dele e está caindo folha da árvore dele na minha piscina. Está caindo na minha piscina. Eu vou contratar um advogado? O advogado vai me cobrar 3 contos para poder fazer uma ação dessa aí, né? De danos e tal. Eu vou lá no juizado porque eu não quero briga com o meu vizinho, eu só quero que ele corte a árvore dele. Não quero nada do meu vizinho, não quero danos, eu só quero que ele corte o galho e vai viver a vida dele, né? Porque senão a gente vai acabar brigando, nós somos vizinhos, né? Vocês entendem isso? Aí vem o juizado. A ratio legis, a razão da existência do juizado, né? Embora tenha esse aspecto sim inconstitucional, e eu já provei em outras aulas que é inconstitucional. Eu falei da lei dos crimes hediondos, que era inconstitucional, e foi resolvido o problema da inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, e da lei de execuções penais também, que era inconstitucional. Foi resolvido essas duas leis agora em 2019, com o pacote anticrime do Sérgio Moro. Foi resolvido agora. Por que era inconstitucional? Porque a Constituição falava que todo preso tem direito à progressão. E aí a lei dos crimes hediondos vedou a progressão. Não é inconstitucional? É inconstitucional. Lei de execuções penais, lei dos crimes hediondos, 2 leis inconstitucionais que aí passaram a se tornar constitucional a partir de 2019, só 2019. A Constituição é de 1988, pessoal. E o juizado? Mesma coisa. Só que ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar do juizado. Não, o juizado é inconstitucional porque dispensa advogado, está lá no artigo 133 da Constituição. Ninguém vai brigar. Sabe por que ninguém vai brigar? Porque nem o advogado não está nem aí. O advogado não quer realmente advogar no juizado. Porque vai ganhar o quê? Eu vou contratar um advogado por 3, 4, 5, 10 mil para cobrar R$100 na justiça, uma promissória, um cheque de 500 conto, R$1.000. Então existe essa abertura aí no judiciário, inconstitucional, ilegal, mas aceita, né? Aceita que dói menos? É mais ou menos isso, né? Mas como não está doendo para ninguém, então os advogados não ligam, né? Então está tudo certo. Porque se os advogados realmente que sabem que é inconstitucional, se os advogados realmente quisessem reverter isso rapidinho, né? A própria OAB já teria alegado isso daí e aí acabaria com essa questão, né? Mas não compensa. Vocês querem ver outra inconstitucionalidade aí, rapidinho? Essas doações que não são doações do governo de imóveis para famílias de baixa renda. O imóvel, olha só, o casal é casado pelo regime
parcial de comunhão de bens, regime do Código Civil, uma lei ordinária, Constituição, Código Civil, lei ordinária, lei federal, Código Civil. Aí vem uma leizinha do estado de São Paulo, ou de Minas, ou agora do próprio governo, né? Que o imóvel sai no nome da mulher, só no nome da mulher. Se separar, o imóvel de quem que é? Só da mulher. É uma lei inconstitucional. Homens e mulheres não são iguais perante a lei, 226, família, está lá na Constituição, homens e mulheres iguais perante a lei, etc e tal, né? Além do que o regime, né, do Código Civil diz isso daí. Mas aí vem uma lei, né, especial, né, que derroga o próprio Código Civil, a parte lá de regimes de casamento, derroga. Bom, continuando ali aqui no rito especial do juizado especial. Então, o rito do juizado especial, pessoal, ele é criado para facilitar o acesso ao judiciário, essa é a intenção, né? E ele só trabalha com causas de menor complexidade, menor potencial ofensivo no caso dos crimes, né? Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Crimes que têm penas aí de até 2 anos, né? Xingar o ministro não pode mais porque dá cadeia, né? Mas antes era caso de juizado especial. É o caso, não é? É o caso, pessoal. Xingar o coleguinha, brigar. Então, injúria, calúnia e difamação são crimes diferentes. Injúria, quando eu ataco a honra íntima da pessoa. Seu isso, seu aquilo, seu filho disso, seu filho daquilo. Injúria. Calúnia, eu digo que a pessoa está cometendo um crime. Você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Calúnia. Difamação, eu difamo a pessoa perante a sociedade. Injúria, calúnia e difamação são diferentes, mas meio que conexos aí, mas são crimes de menor potencial ofensivo e que antes da denúncia eu posso me retratar. Se eu faço uma calúnia, injúria, difamação, aí surge aí um inquérito e tal, vai para o judiciário, entro e me retrato, peço desculpa, acaba o crime. Olha que interessante, pode fazer isso, né? Então são crimes de menor potencial ofensivo que são tratados pela Lei 9.099 de 1995. Tranquilo? É isso, pessoal. Não tem muito o que falar sobre essa lei não, né? Sobre essa lei 9.099, vocês conhecem, né? Aí tem os critérios objetivos da lei, né? Então, até 20 salários mínimos, né? Eu, sem advogado, vou no judiciário, lembrando, doutores e doutoras, que eu não vou mais no fórum físico, não existe fórum físico, tá? Não existe, né? Hoje uma colega advogada falou para mim, não, doutor, você tem que assinar o documento que eu te mandei. Eu falei, mas como assim, doutor, assinar? Não existe mais assinatura, né? Eu até peguei o finalzinho, eu até cheguei a fazer petição na máquina de escrever e passar por um fax. Cheguei a fazer isso. Há 20 anos atrás, quando eu me formei, eu cheguei a fazer isso. Mas isso não existe, né? Não existe mais caneta no processo. Agora é o certificado digital, né? Aí quando eu coloco o documento no processo, tem um botãozinho assim no PJE, né? Assim, assinar. Você aperta ali, tchum, você assinou. Assinatura eletrônica, Lei 11.464, salvo engano, de 2006, acho que é isso, né? A lei da digitalização. Então, dentro dos juizados especiais, então esse critério, os critérios objetivos, né? Até 20 salários mínimos eu entro sem advogado, com advogado de 20 a 40, e para recursos eu também tenho que ter um advogado aí no meu processo. Então vocês notem que na primeira fase do processo do juizado, enquanto ele é simples e não há uma disputa ferrenha, né, há uma coisa pequena, né, pequenas causas, né, que pretende se resolver com um acordo, a primeira fase do juizado, pessoal, é sempre uma audiência conciliatória, sempre, com mediadores. Quem são os mediadores e os conciliadores? São pessoas recrutadas, né, normalmente entre os estudantes de direito, vocês, né, nós, recrutados, né, para que estejam lá mediando, conciliando, né, favorecendo, né, a conciliação, que é uma sentença, uma autocomposição, é uma autocomposição. Acho até que foi tema da nossa última aula, autocomposição, né? Então é feita uma autocomposição, as partes se compõem ali numa transação, né, num acordo, é esse o objetivo. Não havendo acordo é que vai para o juiz, né, mas eles fazem de tudo para que isso não aconteça, porque o objetivo é a informalidade, a celeridade e atendendo o princípio também da oralidade, que é um dos princípios que nós trabalhamos na teoria geral do processo.
Tranquilo? Ponto nisso aí. Pessoal, rito ordinário. Nesse rito de procedimento, de proceder comum, né, o procedimento comum do rito ordinário, ele é completo, tem que obrigar, só ingressamos nesse rito, só fazemos o petitório, né, da exordial inicial, o pedido inicial para o Estado juiz só se faz através do advogado. Professor, mas você não acha injusto ter que ter um advogado? Não acho injusto, porque o advogado ele conhece o caminho, vocês estudam para isso, nós estudamos para isso, né? E muitas vezes a pessoa não sabe nem como pedir, nem como se pronunciar por escrito ou oralmente, ou as técnicas, ou o direito material, que nós já explicamos a diferença entre direito material e direito processual, né? Direito material, direito civil. Direito processual civil. Se houver um litígio no direito material, por exemplo, um divórcio, aí eu vou executar o direito material pelo processual, direito processual civil. São duas normas diferentes, né? Então, no rito ordinário, esse proceder comum, nós temos aí todos os aspectos processuais dentro desse procedimento comum, tanto para criminal, quanto para trabalhista, quanto para o civil, né? E aí nós temos as seguintes fases, né, que aí é o tema da aula de hoje. Procedimento especial, falei aí de forma bem superficial. Agora o procedimento ordinário, que abrange tudo. Então, pelo ordinário nós compreendemos o especial, né, apesar de que o especial é concentrado em fases orais, né, duas fases, uma conciliatória e uma com juiz, duas fases orais, né, e tudo muito informal e de menor potencial para o crime e de menor complexidade para o civil, e aqueles critérios objetivos que nós sabemos quais são, né? 20 salários sem advogado, de 20 a 40 com advogado, com recurso com advogado. Esses são os critérios objetivos, né? Isso para justiça estadual. Para justiça federal, aí pula para 30 salários sem advogado e de 30 a 60 com advogado, né? Até 60. Né? E no estadual até 40. Depois disso aí não é juizado especial, é rito comum, ordinário. Bom, o rito ordinário, pessoal, comporta 4 fases. Anotem essas 4 fases. Essas 4 fases é que vai estar na nossa avaliação de segunda-feira próxima agora. Quais são as 4 fases do rito ordinário? Descreva cada um e dê um exemplo de cada. Essa vai ser a pergunta, se não for objetiva a prova. Se fosse objetiva, a pergunta é essa. Né? Então as 4 fases são: primeira fase do rito ordinário, fase postulatória, onde eu postulo, rede social, onde eu posto, vem daí, né? Onde é composta a petição inicial, eu faço a petição inicial, eu faço o requerimento para o Estado juiz, né? Com todos os requisitos da petição inicial, né? E aí eu faço a petição inicial nessa fase postulatória. Nessa fase postulatória, olha só, ela não é tão simples, né? A fase postulatória, eu faço a petição, eu distribuo ela no fórum, que é um fórum, eu estava falando, eu acabei mudando de assunto, que é um fórum digital. Eu não vou mais fisicamente no fórum, né? Da onde eu estiver, aqui da faculdade, dentro do meu carro logado no meu smartphone, meu notebook, eu posso fazer uma petição, né? Dentro do meu escritório. Antes da Covid eu tinha escritório, aí ficou 2 anos parado, eu fechei o escritório, não abri mais, e muita gente não vai abrir mais. Eu vi uma reportagem ontem, né, sobre os escritórios vazios aí pelo mundo, né? É uma tendência isso daí, né, por conta do que aconteceu. Muita gente achou que está compensando ficar em casa, porque agora a mesma internet que eu pagava no escritório, eu pago só da minha casa agora. Água, luz, o cafezinho da minha casa é melhor do que do escritório. Antes o escritório era uma segunda casa. Tanto é que no meu escritório eu tinha a sala de atendimento, a recepção, uma outra salinha de arquivos e tinha uma outra sala aqui com sofá, com geladeira, com mesa, que ali é a segunda casa, para peticionar, para tomar café, para almoçar, para fazer tudo, né? No escritório, uma segunda casa. Mas aí depois da Covid a gente percebe que ficar em casa é melhor, realmente melhor, né? Com todas as economias, com todas as vantagens de ficar em casa, até mesmo de fazer uma audiência, né? Eu do escritório aqui em Brasília, faz audiência em São Paulo, faz audiência em Minas, faz audiência... Onde que eu fiz audiência? Várias, né? São Paulo, Minas, Brasília, Goiás, de casa.
Então, nesse rito ordinário, essa primeira fase é a postulatória. Eu faço a minha petição inicial, faço a distribuição no fórum digital, faço a distribuição, não é? E aí vem aquela questão que nós já falamos também, né? Vem aquela questão, quando eu peticiono, eu faço um pedido imediato e um pedido imediato. O pedido imediato é aquele que eu peço para o Estado Juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz, requeiro que Vossa Excelência receba a petição inicial que preenche as condições da ação. Quais são as 3 condições da ação, doutores? Esse assunto eu já falei tanto que até enjoou já. Quais são as 3 condições da ação? Então eu peço para que o juiz receba a petição inicial mediante as 3 condições da ação, que é possibilidade, necessidade e interesse de agir. Aí o juiz verifica as 3 condições, ok, passou, né? Aí dá um despacho saneador e manda citar a parte contrária. Perceberam qual é a fase postulatória? Essa é a fase postulatória. Envolve a confecção da petição inicial, a distribuição da petição inicial, né? O recebimento pelo Estado Juiz, ele recebe, porque se ele não receber, ele manda emendar. Aí eu emendo, aí ele recebe, e se ele não emendar, ele arquiva e para na fase postulatória, ponto. Mas se ele recebe, ele manda citar a parte contrária. Então, até a citação, eu estou na fase postulatória. Anotaram? Petição inicial, citação do réu, não é? E aí o réu é citado. O réu é citado para que se defenda. E ele contesta. Então, contestação é fase postulatória. Vou repetir. Estamos falando do rito ordinário, o tema da aula de hoje. Primeira fase, fase postulatória. Segunda fase, fase ordinária. Terceira fase, fase probatória. E última fase decisória. São as 4 fases do processo. É isso, resumindo, 4 fases para o rito ordinário. Primeira fase, fase postulatória. Na postulatória, há a petição inicial, há o recebimento ou não pelo juiz mediante as condições da ação. Não vão confundir isso, hein? Se não houver as condições da ação, uma delas, né, o juiz não recebe, manda emendar, ou manda arquivar, manda extinguir o processo, porque é fundamental o preenchimento das condições da ação. Por isso que o primeiro pedido dentro do processo, na fase postulatória, é contra o Estado Juiz. Pessoal, a palavra é correta essa, contra o Estado Juiz é a palavra correta. Contra por quê? Porque é para o juiz receber. Se ele receber, aí ele deixa de, né, ser a parte aí que vai te julgar, né, se está certo ou não a sua petição. Aí ele passa a ser um mediador, mediador. Primeiro pedido imediato, segundo pedido mediato. Caso Vossa constatando que Vossa Excelência, né, recebeu a presente ação com todos os seus argumentos, provas, etc e tal, né, após o recebimento, que Vossa Excelência venha deferir o pedido de indenização, de danos, deferir o pedido de separação. Aí é a fase imediata. O juiz deixa de ser o imediato analisador do pedido e passa a ser um mediador do conflito. Essa é a diferença de imediato para mediato. Eu vou repetir porque é importante isso aí, e já sabe, né? Nós vamos cobrar isso aí. Qual é a diferença do pedido imediato para o imediato? Na fase postulatória, nessa fase inicial, eu escrevo a petição, tenho as condições preenchidas e eu peço para o Estado Juiz. Aí o Estado Juiz analisa o pedido. Ó, estou vendo aqui 3 condições da ação, fechou, tranquilo, recebo. Aí no mesmo pedido eu peço lá, Vossa Excelência analisando o pedido, preenchendo as condições da ação, receba a inicial e defira o pedido de divórcio. Defira o pedido de divórcio. Aí eu já estou pedindo para ele ser mediador. Aí ele recebeu e deixa de fazer análise imediata para fazer agora a vez de juiz mediador do conflito. Por isso que é o pedido imediato. É o segundo pedido, não é o primeiro pedido. O primeiro é para receber. O segundo, que depois que ele recebe, aí ele fala assim, não, agora vamos ao conflito, né? Seja divórcio, seja pensão, seja alimentos, seja acidente, seja reparação de danos, seja o que for, trabalhista, penal, seja o que for. É dessa forma que funciona na fase postulatória, fase número 1 do rito ordinário. Tranquilo, pessoal? Eu formulo as minhas pretensões nessa petição, com esses pedidos aí, imediato e imediato. Eu formulo aí.
Pedido imediato, pedido imediato. O que comporta nessa fase? Petição inicial, citação do réu e resposta do réu, que é a contestação. O réu é citado, ele responde, contestou. Essa é a fase postulatória, fase número 1. Anotaram? Vamos para a fase 2. Fase 2, fase ordinária. Fase ordinária. Vamos lá. Número 2. Dentro do rito ordinário, fase ordinária. Ordinária porque ela é completa, tá? Standard, né? Ela abrange todos os atos processuais, né? Lembrando que o processo é um conjunto de atos que nos levará à sentença, que é a jurisdição, que é o dizer do direito pelo Estado juiz, né? Já falamos isso várias vezes, não custa nada lembrar aí, né? Então, na fase ordinária, corresponde à verificação pelo juiz da regularidade do processo, sendo composta de providências preliminares e saneadoras. Que providências são essas, preliminares e saneadoras? O juiz vai fazer uma análise, vamos ver. Quando ele entrou com a petição inicial, eu verifiquei que havia as condições iniciais, as condições da ação, recebi a petição, mandei citar o réu. Dei esse primeiro despacho saneador, mandei citar o réu. O réu contestou e alega que outras condições não preenchidas que até então eu não havia verificado. Então agora eu vou mandar sanear de saneamento, de fazer a coisa ficar sã, saudável, né? Vamos sanear o processo. Então eu estou vendo aqui que o réu está alegando aqui na contestação um problema que eu não havia verificado. Mas por quê? Porque eles conhecem o problema mais do que eu, juiz. Estou verificando aqui que o réu parece que tem razão. Eu dou o seguinte despacho. Responda o autor, né, as indagações do réu sob pena de revelia e tal, né, de prevalecer o que ele está dizendo aí, né. Aí eu dou esse despacho aí. Aí o autor vem e responde: não é assim, não é assado, é mais ou menos assim, mais ou menos assado. Explica, está explicado? Resolveu? Então, nessa fase ordinária, né, começa assim, começa com esse despacho saneador, verificando a petição inicial, verificando a contestação, verificando se há uma questão técnica a ser resolvida, resolve-se a questão técnica, ponto final. Continuamos na fase ordinária, né? Continuamos aí verificando o proceder, né? É nessa fase ordinária que o juiz verifica os motivos que levaram, né, a entrar no judiciário, a questão da contestação, vê o outro lado, vê o lado do réu, verifica questões técnicas, tudo nessa fase ordinária. Nessa fase ordinária, o juiz pode, por exemplo, dar extinção do processo sem julgamento do mérito. Porque o réu vem, contesta e fala assim: ele está me cobrando uma promissória de 10 mil reais, mas eu já paguei, fiz um depósito em conta, fiz 3 depósitos, um de 5 e 2 de 2.500, ele está dizendo que eu não paguei ele. Como assim? Eu deposito 10 mil na conta dele e ele fala que eu não paguei, que história é essa? Aí o juiz verifica, aí o autor, foi mal. Isso acontece? Acontece. É um exemplo ruim, mas eu não estou achando outro melhor, não. Então me perdoa o exemplo aí, né? Então extingue-se o processo sem julgamento de mérito, porque o outro lado admite a situação e acabou, né? É uma questão, tá? Bom, então nessa fase ordinária nós temos a extinção do processo sem julgamento de mérito, temos esse novo despacho saneador, um segundo despacho saneador, e temos o julgamento de mérito antecipado. Pessoal, o julgamento de mérito antecipado nós já lemos na aula passada, que é o julgamento antecipado da lide, né? Quando a lide trata de uma questão meramente de direito documental, material, que independe de outras provas. Por exemplo, ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis. Eu junto o contrato na minha petição,
junto todos os pagamentos realizados, né, e junto a continha lá provando que não houve outros pagamentos, que não há pagamentos, né. Há um aviso, né, uma carta com aviso de recebimento, eu avisando o inquilino que ele deve pagar sob pena de rescisão contratual. E em direito dos contratos nós veremos, essa turma aqui verá, né, e outras turmas verão, que a inadimplência do contrato da rescisão contratual não adimpliu aí da rescisão contratual. Então a locação não adimplida gera uma rescisão. E não se discute muito isso, não tem o que discutir. Ah, fiquei doente, meu cachorro quebrou a pata, não tem essa, né? Ah, eu tenho 10 filhos. Não, isso não existe. Eu tenho 20 filhos, por isso que eu não paguei o aluguel, não. Então você não alugasse, né? Bem assim, né? Tá na lei. Então, o que acontece? Então nessa fase ordinária, né, eu posso pedir o julgamento de mérito antecipado. Olha só, pessoal, repetindo aqui, fase postulatória, petição inicial, citação do réu, despacho saneador número 1 e a resposta do réu. Fechou a fase postulatória número 1. Fase postulatória número 2 que nós estamos tratando agora, né? Fase postulatória não, fase ordinária que nós estamos tratando agora. É a fase que vem um novo despacho saneador, verificando tudo que aconteceu dentro do processo. Aí, dependendo, extinção sem julgamento de mérito. Um novo despacho saneador prosseguindo o feito. Agora, nesse julgamento antecipado de mérito que eu estou falando agora, né, o juiz verifica que é uma rescisão de contrato de aluguel, não precisa chamar as partes, não precisa nada disso. O juiz fala assim, pague com juros, acessórios, etc, ou desocupa o imóvel em 15 dias. É o que fala a lei. Ah, professor, mas não chama para acordo? Não chama para acordo. Ah, mas não chama para as partes conversarem? Não chama para conversar. Olha, pessoal, não tem conversa nisso aí. Tem que pagar. Não pagou por quê? Ah, porque eu tive um problema de saúde, perdi o emprego. Mas o dono do imóvel não quer saber. Aluguel é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Você aluga seu imóvel de 500 mil reais, né? Você tem um imóvel de 500 mil reais, aí você aluga ele por 2,5. Entendeu? É pouco para quem recebe e muito para quem paga. É esse que é o problema. Aí vem a lei do inquilinato, que protege sim a propriedade, né? É extremamente protecionista, não dá chance, julgamento de mérito antecipado é a questão, tá? Na fase ordinatória, nessa fase aqui. Então, pessoal, nessa segunda fase que nós estamos falando aqui dentro do rito ordinário, nessa fase ordinatória, poderá haver extinção do processo por uma transação, por um acordo ou por um erro, né? O juiz detectou um erro aí e extingue o processo. Ou pode julgar antecipadamente o mérito. Não fazendo extinção e não julgando antecipado, ele dá o despacho saneador dizendo, prossiga os autos. Prossiga. E aí prossegue com réplica e tréplica, né? Na réplica e na tréplica, há novas arguições, né? E aí passamos à fase probatória. Fechamos a segunda fase, anotem aí, fase probatória. Terceira fase. Vencidas as duas fases acima, fase probatória. Das provas, das evidências. Sem provas e sem evidências é uma mera narrativa. Como vocês estão ouvindo na mídia tradicional, a narrativa não convence, né? Alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar. É uma mera narrativa sem efeito, né? É até feio você ficar falando coisas das quais você não pode sequer provar, porque isso só acarreta em prejuízo para o judiciário, perca de tempo dentro do judiciário, né? Alegar e não provar, por isso que se exige o advogado é indispensável por essas questões, né? Para não haver falácias, né? Ad hominem dentro do processo, uma falácia argumentativa, né? Não aceita o ad hominem, né? Esse advogado falou isso aí porque ele eu não vou nem falar. Não vou falar porque é problema isso aí, né? Sabe, aspectos pessoais, ficar atacando a honra íntima da pessoa por conta, né? Ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o quê, né? Hoje a modinha é chamar de fascista, de nazista, é a modinha, né? A modinha dos incipientes, né? Então, mas vamos lá. Então, primeira fase, postulatória. Segunda fase, ordinária. Aí, vencidas essas duas fases, vamos para a probatória das provas, das evidências, né? Olha só, o juiz
verificando inicial, contestação, réplica e tréplica. Lembrando que a réplica é do autor e a tréplica é do réu, né? O juiz verificando tudo isso, ele questiona, né, doutores, né, partes envolvidas, algo mais a requerer dentro do processo, se não tiverem, né, testemunhas para né, prova pericial, senão passaremos à decisão, né, que é a fase final. Mas aí uma das partes, né, de acordo com o desenrolar, fala, olha, foi um acidente de veículos que nós não conseguimos as imagens, porque ninguém cedeu e quem tinha disse que perdeu a gravação, porque passou por cima, né, 30 dias, 15 dias, o DVR não gravou e etc e tal. Então, excelência, nós requisitamos 2 testemunhas que estavam presentes no local, tá? E essas testemunhas poderão confirmar a nossa versão dos fatos. A nossa narrativa será evidenciada por 2 provas testemunhais. Prova testemunhal, prova oral em audiência. Anotaram? Dentro dessa terceira fase, probatória, prova testemunhal, prova oral em audiência, compõe a fase probatória. Esta terceira fase do rito ordinário, né? Tranquilo, né? Além da prova testemunhal, além desta prova oral em audiência, né, para que o juiz ouça e interrogue a testemunha, para que ela faça prova do convencimento do juiz de que houve ou não aquela narrativa, além desta prova, eu alego que o veículo acidentado, olha que interessante, né, veio aqui agora na minha mente aqui, né? Eu alego que o meu veículo acidentado era um veículo de trabalho, né? Dentro da minha empresa, para o meu labor, dentro do meu labor, né? Eu dirijo aí o veículo, e esse veículo ele é dotado, né, de um tacógrafo. Sabem o que é o tacógrafo, pessoal? É um aparelho que tem uns disquinhos, né, que ele faz ali uma análise do trajeto do veículo, velocidade, ele verifica a velocidade, as paradas, todas as paradas que o carro faz, anda, para, vai, avança, ele verifica tudo. Esse tacógrafo, né, eu posso pedir os discos do tacógrafo para que possam ser anexados aos autos como uma perícia, como uma prova pericial. Então, dentro da fase probatória, pessoal, eu tenho aí 2 questões aí, 2 tópicos. Prova oral em audiência, são as testemunhas, e a prova pericial, como esse caso que eu acabei de falar do tacógrafo. Numa questão trabalhista, poderia ser, por exemplo, cartão de ponto, é prova pericial, juntada aos cartões de ponto. Ah, professor, mas não é mais aquele cartãozinho que eu anoto na mão, é aquele cartão do relógio eletrônico, justamente. Por isso que eu requisito para o juiz requisitar a empresa que tem a obrigação de manter isso em arquivo. Aí eu requisito a empresa fornece para o juiz do trabalho verificar o movimento de entrada e saída, das quais eu alego horas extras, hora intrajornada, né? Eu tinha 2 horas de almoço, mas eu almoçava em 15 minutos e voltava a trabalhar. Porque eu quero? Não, porque o patrão, né? Eu lembrei de um amigo meu. Antes desse amigo meu ser advogado e dar aula, ele era técnico de telecomunicações. E eu almoçava em cima da prancheta, uma prancheta gigante assim, né? Chegava ao almoço, almoçava aqui e tal, e eu era supervisor da obra, da telefônica, e ficava lá, eu almoçava, os encarregados iam chegando, eu distribuindo serviço, e conversando e tal. Quantos minutos eu fazia de almoço? Nenhum. Mas nunca briguei, né? Por causa disso, porque a empresa era muito boa comigo, né? Eles me davam tudo. Eu seria tal, ou seria anterior. Nesse caso, é fase... no crime de menor potencial ofensivo. Boa questão. A audiência para a proposta de transação penal. Depende da pessoa, né? Cada caso é um caso. Porque não há transação penal se ele tem várias passagens, por exemplo, não há transação penal, né? A transação penal, depende da transação, tá? Qual a transação? Do artigo 28?
do Código Penal, 28A, essa transação é só para réu primário, né? Mas há outras propostas, né? A suspensão do 89, né? O SUSI processual, o que mais? Tem várias, né? Tem várias propostas, né? Vamos ter mente aberta para qualquer proposta. Tá, então, nesse caso, é fase postulatória? Fase postulatória, petição, citação, resposta do réu, fase saneadora, fase postulatória. Não. Quando eu tenho oitiva, tanto da testemunha quanto da própria parte para transação, né? Para transação é fase ordinária, tá? Vai para audiência, é fase ordinária. É já quase uma fase probatória já, na verdade. Porque aí o juiz já saneou, o juiz já deu o despacho saneador em cima da acusação, ele já validou a acusação. Ele fala, olha, a acusação contra o réu é válida, né? Manifeste-se o réu. O réu se manifesta ou não por escrito, manda para transação penal, ou 89 da Lei 9.099, né? Que é o SUSI processual, que é a suspensão condicional do processo, ou aqueles 8 do artigo 46, salvo engano, né? Ou esse 28A do Código Penal. Vocês sabem o que é 28A? Não, né? Vocês não chegaram nessa fase ainda, não, né? O 28A do Código Penal, pessoal, é um negócio que não vou nem falar para vocês o que é por enquanto. Vou deixar em aberto. O 28A do Código Penal é acordo de não persecução penal. O Estado diz assim, ó, você vem aqui e confessa, tá? Vou te dar uma multa, vou te dar uma cesta básica, vou te dar uma prestação de serviço, mas você vai continuar primário, sem sentença e sem processo, e vamos extinguir isso aqui para você. Não vai ter nada para você, nada, sabe nada? Famoso não dá em nada, na lei, tá na lei isso aí, artigo 28A do Código Penal. Isso é suspensão condicional do processo, é outra história, né? É da Lei 9.099, é o anterior, mas o 28A é novidade. É a novidade que está tendo aí agora, né? Eles chamam a pessoa, falam, você é primário, você antecedentes, crime de menor potencial ofensivo, vou fazer uma proposta para você. Sabe essas propostas que estão tendo aí em cima do negócio aí dos atos antidemocráticos, tá? Do dia 8? É isso, artigo 28A do Código Penal. Chama, fala aí, confessa que tu estava lá quebrando, tacando pedra, xingando o Lula de ladrão. Confessa. Ah, confesso. Xingou o ministro? Xinguei. Pronto, está confessado, vou te dar uma multa de R$1.000, está livre. É isso. Perdoado. Está perdoado. Não tem perseguição, não tem nada, acabou. Né? É claro que nesse caso aí não está sendo feito dessa maneira, né? Mas é mais ou menos o caminho, tá? Que eu andei verificando aí por cima. Então, vamos continuar, pessoal, para a gente encerrar aqui nessas 4 fases hoje. Então, fase postulatória, né? Compõe-se da petição inicial, citação, contestação, né? E o despacho saneador aí fechando essa fase postulatória, de postular, de postar. Na sequência, a fase ordinatória, né? Que o juiz pode verificar algum aspecto lá, algum vício, algum defeito e extinguir o processo. Ou pode antecipar o julgamento da lide, né? Num caso aí de, por exemplo, locação. Existem outros casos, né? Mas é um caso, né? E ele dá um novo despacho saneador verificando que está tudo ok, né? Aí ele pergunta das provas, o juiz, nesse segundo despacho saneador. Aí pode enviar as provas testemunhais ou pericial. Eu entro na fase 3, probatória, que nós acabamos de explicar, fase probatória. Tranquilo? Pessoal, estão acompanhando aí o rito ordinário? As 3 fases, bem simplesinho. Vocês têm que ter isso claro na mente. Eu estou simplificando o máximo aqui para que vocês tenham essa visão, porque depois, né, eu vou detalhar vários outros aspectos dentro dessas 4 fases. Por exemplo, tem uma decisão de extinção na segunda fase. Toda vez que eu tiver uma decisão, qualquer decisão dentro do processo, qualquer decisão, ainda que não seja decisão final, mas é uma decisão dentro do processo, cabe um recurso. Toda vez que houver uma decisão, cabe um recurso. Então nós vamos falar isso lá nos recursos, mas eu já vou adiantar porque o recurso é no meio do processo, não é no final. O recurso chama-se agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um agravo contra decisões, né, como muito bem colocado pela doutora Marisa, é um agravo contra decisões interlocutórias, né, dentro do movimento do processo aí, nas fases intermediárias. O juiz julga o mérito de forma antecipada contra mim. Só que eu estava negociando o pagamento do aluguel e o juiz já julga e dá sentença. Pá.
Aí agravo do instrumento, dizendo, não, excelência, eu paguei, estou pagando e vou finalizar daqui 10 dias, agravo do instrumento, né? Não é um exemplo bom, mas é o exemplo. Agravo do instrumento. Contra decisões interlocutórias dentro do processo, sempre cabe recurso. Qualquer decisão do juiz, seja civil, seja penal, execução penal, tributário, trabalhista, cabe agravo de instrumento, que é o recurso contra decisões interlocutórias, no meio do processo. Não é a sentença final, é as decisões no meio do processo. O juiz dá um despacho saneador, negando prova pericial, negando prova oral. Não vou ouvir testemunhas, porque não vai adiantar, porque eu já entendi a questão. Mas a lei admite a prova oral em audiência, porque testemunha é prova. Mas aí o juiz entende que não. Aí eu digo, excelência, você sempre tem decidido de forma justa, equânime, equilibrada, mas dessa vez Vossa Excelência não está sendo, não está tendo a habitualidade, da justiça praticada em seus atos, portanto, data máxima vênia, venho agravar de vossa decisão, por conta desse, com todo respeito, equívoco. Então, eu quero recorrer para o tribunal, para que o tribunal reforme a sua decisão e você seja obrigado a aceitar a testemunha. É assim, isso é agravo do instrumento. Eu agravo. Então, pessoal, fechando essa fase probatória, fase das evidências, prova pericial, prova oral, em audiência, as fases. E aí tem um novo despacho saneador, depois que fecha tudo, perguntando se há novas diligências finais, ou se há alguma fala final, alguma coisa nesse sentido. Se não, conclusos para a decisão. Vamos para a fase decisória e fecharmos a aula de hoje. Fase decisória é a fase que o juiz decide, é a sentença, e jurisdictio é a jurisdição em ação, jurisdição em ação, juiz agindo, jurisdição em ação, juiz agindo, Então, é nessa fase que o juiz dá a sentença. E a sentença, vocês sabem que tem 3 fases a sentença, Quais são as 3 fases da sentença? Primeira fase da sentença, para quem vai fazer concurso aí para a magistratura, primeira fase da sentença, relatório. Professor, qual a importância do relatório? A importância do relatório é verificar pelo relatório que o juiz leu o processo, que o juiz sabe o que está no processo, que o juiz sabe o que está dentro do processo e decidiu de acordo com o que as partes alegaram. Não houve uma sentença ali, lançada a esmo, baseada em trechos do processo. Não, o juiz ele faz um resumo do que o autor narrou e evidenciou, e faz um resumo do que o réu narrou e evidenciou. Fase postulatória, ordinária e probatória. Aí o juiz resume isso no relatório, para autor e para réu. Relatório, número 1. Número 2, o juiz traz para a sentença, o direito, ele traz o direito, ele traz onde está na lei, que é a fundamentação jurídica da decisão. Lembra do princípio da fundamentação, artigo 93 da Constituição? Esqueci os incisos aqui, mas acho que é 11, Toda decisão judicial ou administrativa deve ser devidamente fundamentada, Então o juiz tem que fundamentar na lei, porque as fontes do direito, temos quais fontes, pessoal? 4 fontes: lei, doutrina, usos e costumes e jurisprudência. Lei é a número 1, as outras não importa a ordem, e as outras somente serão utilizadas se não houver a lei. Não é como os ministros estão fazendo, atropelando a lei, que é a fonte primária, e julgando via jurisprudência. Não, a gente entende agora que pode fumar maconha porque tem muito K9 na praça, a cocaína está com talco, raspa de mármore, o que mais? Cafeína, é tanta coisa que o pessoal fala aí. Diz que no Nordeste eles estão aprendendo cocaína lá, o tráfico, a polícia está aprendendo e não está podendo mais segurar o traficante não. Por que não segura? Porque o advogado sabe que não é cocaína, Aí o advogado fala assim, não, eu quero um laudo, toxicológico. Esse laudo é fundamental para manter o réu preso.
Aí faz o laudo, não sai cocaína. Lá, cocaína que não é cocaína, que eles vendem como se fosse. É um estelionato, né? Vocês entendem isso aí? O Xandão acho que tem razão nesse ponto aí, né? Acho que tem razão, ele sabe o que ele está falando, tá? Não estou ensinando aqui que ele usa não, pessoal, não é isso. Ele é um experiente advogado que virou ministro, tá? Como eu aqui, eu falo das drogas aqui, o pessoal fala, pô, esse professor usa droga. Não, a gente tem 20 anos de advocacia, a gente conhece, né? Conhece da prática mesmo da advocacia, tá? É por esse motivo aí que ele falou o que falou. Aí a gente brinca, né? Dá a entender que ele está reclamando que a droga é ruim, né? Não é isso, né? É nesse contexto aí, tá? E claro que eu não quero ir preso, né? Tem que defender um pouquinho também. Então, pessoal, finalizando, fase decisória é aquela em que o juiz, estando o processo completo e devidamente instruído. O que é a instrução? A instrução são essas 3 fases que antecedem a decisão, né? Aí eu estava falando da decisão, né? A decisão tem um relatório, tem a fundamentação, né? Do princípio da fundamentação, do princípio da teoria geral do processo, que é a fundamentação. Então eu tenho aí esse segundo ponto. Pessoal, a sentença tem que ser assim. Se ela não for assim, ela é invalidada, ela é anulada, ela não vale, né? Normalmente existe um recurso chamado embargo de declaração, que o juiz dá a sentença, aí o advogado vem assim: excelência, você fez o relatório equivocado, você não colocou tais questões no relatório, esclareça. Aí o juiz vem e esclarece, né? Se ele não esclarecer, a sentença dele pode ser anulada, né? Mas é uma forma aí do juiz estar corrigindo a sentença, né? Dizendo que não foi muito claro, que foi obscuro, né? Um equívoco, uma forma de se expressar equivocada, nesse sentido aí, né? Tranquilo? Então tem que ficar bem claro. Número 1, relatório. Número 2, fundamentação. E terceiro e último, agora, pessoal, é agora. Terceiro e último, decido. Ele bota lá 3 pontos, decido. E aí ele decide. Conforme o quê? Conforme a fase postulatória, conforme o desenvolvimento ordinário na fase ordinatória, onde vai aí o despacho saneador, verificando se vai haver prova pericial, testemunhal, como que vai andar, como que vai encaminhar, o que aconteceu até aqui. Até aqui não houve julgamento sem extinção e nem houve julgamento antecipado. Então vamos prosseguir nessa fase ordinatória. Aí vai para as provas, vamos para as provas probatórias. Aí junta-se perícia, filmagens, laudos, perícia técnica. Se fosse um caso de INSS, né? Um processo federal, na Justiça Federal, contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, contra o INSS. Se fosse um caso de INSS, contra o INSS, doutores e doutoras, observem bem, essa fase probatória no INSS, ela é fundamental do aspecto da prova, né, que é solicitada para o segurado da Previdência Social, né? Lembrando que o INSS é uma grande seguradora estatal e que não presta serviço de graça, o serviço é pago. Se você paga, você é um segurado da Previdência Social. E aí eles exigem carência de 12 meses para a maioria dos benefícios, exige carência, né, para a maioria dos benefícios, carência de 12 meses, que é chamada de qualidade de segurado, né? Então a pessoa tem a qualidade de segurado e tem uma doença, e junto um atestado médico do próprio Estado, mas o Estado ainda fica naquela questão: vamos fazer uma perícia, porque eu não estou confiando nesse Estado, ou nesse atestado, ou relatório médico, né, com CID, com detalhamento da doença, não está suficientemente provido nos aspectos que eu considero necessários para o deferimento do benefício. Então eu requeiro uma perícia por uma junta médica, é assim que eles fazem, junta médica. Não tem junta médica nenhuma. Você chega lá, tem um médico que faz um monte de pergunta de praxe num formulário, que às vezes não tem nada a ver com a doença. Às vezes é um oftalmologista que está fazendo lá uma perícia de ortopedia, já vi isso. Um clínico, né, fazendo perícia para uma questão de oncologia, né, mas é isso. E aí faz a perícia, faz a prova pericial. Aí o médico diz: ok, aprovado, realmente tem direito ao benefício.
Aí ele diz, não, nego, não tem direito ao benefício, mas ele é um oftalmologista, aí eu vou e contesto a capacidade dele como médico, né? Aí o INSS fala, não, mas ele é médico. Não é assim que funciona, não. Ele não tem a especialidade, ele não tem condições de dizer se é um câncer maligno, benigno, sendo ele um oftalmologista, ele não tem condições de dizer isso, não tem condições de atestar isso, não tem. Aí eu ganho o recurso, mas é um recurso, né? Demora, entendem? Faz parte da prova pericial. Então doutores e doutores, vamos fechar aqui a aula de hoje. Rito ordinário, tema da aula de hoje. Rito especial, falamos aí muito superficialmente sobre o rito especial, mas o rito especial, doutores e doutores, né? Vocês vão verificar na prática e vão verificar também, até na prova da OAB, praticamente não cai questões disso, né? Concurso também não, porque o rito especial, ele é criado, né? O que é importante compreender do rito especial do juizado é que ele vem para suprir essa necessidade do cidadão que tem que ter acesso à justiça, né? Está na Constituição, acesso à justiça. Mas eu digo que ele é inconstitucional porque ele dispensa o advogado nessa questão dos 20 salários mínimos, né? Então ele é sim inconstitucional porque o artigo 133 fala da indispensabilidade do advogado nesse aspecto. Mas quem que vai reclamar? Ninguém, nem o advogado quer saber disso. Então por que não deixar, né? Já que, né, pró-societar, favorecendo a sociedade, isso é uma benesse, isso é um benefício para a sociedade. Ponto. Tranquilo, passa. Mas lembrando que eu já provei que isso é inconstitucional e citei exemplos de leis inconstitucionais. A nossa Constituição é de 1988 e a questão da execução penal, né, progressões, né, vedação à progressão era inconstitucional. Era inconstitucional, é inconstitucional a vedação, daí só foi resolvida agora em 2019, né? Provei que esse caso aí, crimes hediondos, né, vedava a progressão, e outras questões mais, foi sanado agora em 2019, né? Provei com exemplo prático, e tem várias outras leis, pessoal, inconstitucionais. Essa questão do Lula mesmo, né, eles mandavam todo mundo para cadeia com sentença de segundo grau, inconstitucional. Para tirar o Lula, eles mudaram o entendimento, aí voltou a ser constitucional. E aí, que decisão é essa? Política? Né? Não sei, não sabemos. Questão da maconha, né? Eles querem dar um entendimento ao que não se tem um entendimento. Crime é crime e o que não é crime. Quem deve revogar ou derrogar? Derrogação é a revogação parcial da lei, derrogação, né? Assunto de introdução ao estudo de direito 2 da nossa matéria, né? Derrogação. Quando que a lei, pessoal, ela nunca deixa de existir, nunca. A lei não morre. Ou ela é derrogada, que são alterações parciais, parciais, ou ela é abrogada, absolutamente revogada, né? Há uma revogação total da lei por uma outra lei. Uma lei vem substituir a outra integralmente, né? No caso da lei de entorpecentes, por ser uma lei até recente, né, de 2006, o que acontece? O pessoal não quer revogar essa lei jamais, até mesmo porque é uma boa lei, né? Embora ela gere dúvidas entre o artigo 28 e o 33, são muito semelhantes, gera muitas dúvidas, assim, confunde o usuário com o traficante, né? O 28 com o 33 dá 11.343 de 2006. Mas o entendimento de uma minoria de ministros, né, dando entendimento que agora o crime não é crime, né? Entendimento jurisprudencial, dizendo que por prudência, né, e por justiça, vamos decidir daqui para frente que pode ter, e até estipulou um critério objetivo de 60 gramas, né? Agora, como que eu vou ter 60 gramas de algo ilícito e que para obter esse algo ilícito, que agora passa a ser lícito, mas eu obtenho de uma forma ilícita, que é comprando no tráfico? Então eu não posso comprar, mas posso ter. E aí, tem um contraditório aí, né? Que invalida toda essa questão aí, né? Então por isso que eu digo, pessoal, essas decisões aí do STF, até, né, essas decisões políticas, tem que ficar muito atento aí para essas interpretações, que isso aí nem sempre atende os anseios da sociedade. Porque quem atende os anseios da sociedade, doutores e doutoras? Vamos lá, para fechar a aula aí. Quem é que atende? Quem dentro do campo da esfera do poder, né, atende a população, atende as pessoas, atende a mim e a vocês? Quem é que nos representa? Tá fácil, doutores? Tá fácil aí.
Quem nos representa, representa os nossos interesses, né? Democraticamente falando, né? Lembra de Kratos? Exatamente, Diego. Exatamente. Quem nos representa é o poder legislativo, são os deputados e os senadores que nos representam. Então eles é que tem que dizer se é crime ou não. Não é o judiciário. Pessoal, ao judiciário é a aplicação da norma, não é a interpretação da norma. A norma somente será interpretada, só haverá uma hermenêutica. Lembra de Hermes? Intérprete dos deuses, intérprete de Júpiter. Hermes era filho de Júpiter. Júpiter falava a língua dos deuses, e falava a língua dos deuses dentro do Olimpo. Chama Hermes, filho dele, e fala assim: meu filho, vai lá, dá um recado para os humanos lá para mim, fala assim, assim, assim para eles. Aí Júpiter, com a velocidade e a interpretação, dom de interpretação, Júpiter ia lá e dava o recado, voltava, tal. É hermenêutica, Hermes, de Hermes, filho de Júpiter, né? Agora, né, dentro do nosso judiciário, o judiciário quer dar uma hermenêutica, uma interpretação hermenêutica. Pode, é possível? Pode, mas essa interpretação hermenêutica, pessoal, é para quando uma interpretação, por exemplo, extensiva, interpretação extensiva, uma hermenêutica extensiva. O legislador, o legislador, disse menos do que queria dizer. Ele disse, mas ele queria dizer mais. Aí dá-se uma hermenêutica extensiva. Ou ele disse mais e queria dizer menos. Dá-se uma hermenêutica, interpretação hermenêutica, né? Reduzindo a significação. Não mudar o entendimento da norma. Aí não, aí o nome é outro, eu não posso nem falar aqui, senão, né? Senão eu vou para casa de Gestapo, né? Eu vou para casa no corrozinho do camburão da Federal, o japonês da Federal. Diz que o japonês da Federal foi preso, né? Dizem, né? Sei lá. Pessoal, então é isso. Rito ordinário, né? É o procedimento, é o proceder comum, completo, né? Dentro dos processos, qualquer processo é o rito ordinário, tá? Não é um rito especial, é um rito ordinário. Para o criminal, eu tenho o juizado especial criminal e o juizado especial civil para o civil, tá? Tenho esses ritos especiais aí, né? Tem um outro rito especial no criminal, que é o rito do tribunal do júri, porque corre de uma forma diferenciada. Isso aí estão querendo mudar, viu? Estão querendo mudar essa história de júri aí. É porque é bonito, né? É pomposo, é tradicional, mas eles estão querendo mudar isso aí, viu? Eles querem parar com tudo esse negócio dessa fase e tal. Eles querem jogar tudo no trivial mesmo e pau no réu e acabou. Não sei, né? Dizem. Por conta até dessa questão da digitalização, porque tentaram, já teve até juros assim, como nós estamos aqui no telepresencial, e aí muita reclamação, o pessoal quer júri no plenário, quer júri tradicional, quer júri lá no tablado, lá convencendo, né, os jurados com aquela forma, né, mais dinâmica do direito, numa fase de sustentação oral, que é um dos princípios da teoria geral do processo. Por isso que não consegue modificar, mas existe uma forte tendência para modificar isso aí, tá? E só para finalizar, essas interpretações dos ministros, né, existem, tá? Mas não quer dizer que é correto não, né? E eu provei que não é aí, né? Com a inconstitucionalidade da prisão do Lula, depois a inconstitucionalidade a constitucionalidade da soltura, valeu, né? A inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, a inconstitucionalidade da lei de execuções penais e várias outras leis aí que são inconstitucionais, mas, né? Aí fica aquela briga que vai se discutindo aí até se reconhecer que é inconstitucional. Inconstitucional também são essas interpretações aí, juízo de garantia, né? Saiu agora a novidade. Daqui a pouco eles voltam atrás e falam, realmente a gente errou. Mas, tudo bem, né? Só para vocês ficarem atentos que existe isso, né? Questão das drogas aí, o juiz não pode dar essa interpretação, né? A interpretação, a hermenêutica, ela amplia um significado, ela reduz o significado, ela não modifica o significado. É crime e agora não é mais crime. Não, ela não pode fazer isso. Então é inconstitucional, é ilegal, é abusivo até fazer isso, né? É contra vocês, é contra nós, é contra o legislativo. Então para que eu quero 518 deputados federais e 81 senadores? Para nada, preciso deles. Já tem leis aí, né?
Se precisar de mais alguma, faz via decreto. Decreto é filhote da ditadura. Decreto, o presidente faz decreto, né? O presidente não é para fazer decreto. É o legislativo, o senador. Aí o presidente vem e decreta. Isso é na ditadura. Tranquilo, pessoal? Então, finalizando aqui, o rito ordinário é esse procedimento, esse proceder completo dentro do processo. O processo é um conjunto de atos que nos levará à sentença, que é a jurisdição, que é o dizer o direito, né? E esse procedimento completo comporta a fase postulatória, fase ordinária, fase probatória e fase decisória. Na fase postulatória eu tenho a petição inicial, eu tenho a citação, eu tenho a contestação, né? E tem um despacho saneador verificando a regularidade dessa primeira fase, fase postulatória. Na segunda fase, a fase ordinatória, né? Haverá, né, um ordenamento, né, em cima de questões também de saneamento, né, para verificar se há questões de vício, que eu posso extinguir o processo sem julgamento de mérito, cabendo um agravo de instrumento, se assim decidir, ou julgamento de mérito antecipado. O juiz pode antecipar o mérito, ao invés de ouvir tudo, ver tudo, não, já antecipo, já dou sentença agora, também podendo caber aí um recurso de agravo, né? E aí, passando a um novo despacho saneador, nessa segunda fase, vamos para as provas. Verifica-se se há provas testemunhais a serem ouvidas ou provas periciais, né? Ou quaisquer outras provas documentais, sejam elas quais forem, para instruir o feito na fase probatória. Fase probatória, prova pericial, prova testemunhal, né? Não havendo provas ou havendo provas e analisadas as provas, concluído a fase pós-probatória, última fase decisória, fase da sentença, fase da jurisdição, o juiz dizendo o direito. Como que o juiz diz o direito? A sentença é composta de 3 fases: relatório, fundamentação e decisão. E ponto final. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos aí, por aguardarem, tá? O atraso de hoje, mas eu acho que rendeu a aula, né? Falamos bem aí do rito ordinário, bem pontuadinho, bem claro aí, em 4 fases, tá? Detalhei bastante, dei exemplos aí, né? Espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, né? O método estruturalista de pesquisa científica, pesquisa jurídica, ele nos dá a visão do todo, né, primeiro, e depois a gente vem, né, no todo, vem falando ponto por ponto. Então nós tivemos aí uma visão completa do rito ordinário. Próximas aulas a gente vai trabalhar recursos, falar de agravo, falar do que acontece no meio dessas fases aí, detalhar mais um pouco todas essas questões, mais do que tudo que nós já falamos até hoje. O pessoal lá de cima lá deve ficar meio, né, cabreiro com nós aí, né? Lá de cima que eu falo é professor de processo civil, professor de processo penal. Eu falei, pô, ele tá dando tudo lá embaixo. Aí chega aqui, os alunos já sabem. Vocês vão saber, beleza? Forte abraço a todos. Esse vídeo, tá? Ele já entra hoje, aí até meia-noite ele já entra lá no canalzinho do YouTube lá para vocês fazerem a anotação. Esse vídeo de hoje, agora, né? E todos os outros, tá? Quem não fez o trabalho, vamos lá, pessoal. Ai, meu Deus do céu, olha. Eu tenho que parar com esse negócio, viu? É que eu gosto muito de vocês, por isso que eu faço essas concessões, né? Tem que parar. Então, vamos lá. Doutor Laurence, Marisa já entregou, né? Acho que Gabriel não entregou. Tem 3 alunos aí que não entregou. Quem quiser fazer uma revisãozinha, pessoal, tá? Amanhã até meia-noite, tudo bem? Porque eu preciso acertar a nota de vocês, né? Se não ficar dando muito prazo aí, Paulo Henrique, né? Tá? Então amanhã até meia-noite eu continuo recebendo os trabalhos aí. Amanhã, ó, dá pra ver o vídeo hoje, dá pra ver amanhã o vídeo. Amanhã é quarta, né? Isso. Pode ser, pessoal? Ok? Mas é 2 vídeos, é 2 vídeos. Faz um cafezinho ali. Pega o cachorrinho. Eu tenho aquele cachorrinho lá, é Lázaro, né? Que chama? Não é Lázaro, não. Parece um, como é que é? Esse nome, ele é bem pequenininho, peludo, né? Eu chamo de Mel, né? Eu chamo minha filha, né? Eu chamo de Fia também, né? Ô Fia, a Fia vem, fica no meu pé aqui, eu boto a Fia debaixo do pé assim, eu piso nela assim, ó, e fico rolando ela assim, quando eu dou aula em casa. E fico dando aula aí, pisando na Fia assim e tal, né? E ela vem toda bonitinha aqui, né? Faz isso, pessoal, né? Bota o cachorrinho, liga na novela, né? Toma um café e assiste o vídeo. Tadinha da minha filha, é verdade.
Então, forte abraço a todos e até a próxima. Amanhã estamos aí com segunda aula, segundo módulo, Teoria Geral do Processo. Pessoal, não perde porque já sabe, né? A gente tem 2 pontos aí para 100% de presença, tá? Que eu anoto aí, todos vocês que estão aqui pelo chat, eu anoto, né? E mais a prova valendo 8 ou 7, depende do trabalho de sábado, né? Teve já 2 sábados que eu não passei trabalho, talvez eu não passe, talvez eu passe alguma revisão aí, vamos ver. Forte abraço.